Duas pequenas mudanças na minha forma de pensar foram responsáveis por eu ter sido aprovado em 3 concursos, tendo estudado pouco mais de 1 ano. E hoje eu vou compartilhar essas coisas com você e também vou te dar exemplos práticos de como você pode aplicar isso na sua vida para melhorar muito os seus estudos para concursos públicos. A primeira coisa que eu queria falar com você é sobre referência. É extremamente importante a gente analisar as referências corretas na hora de analisar o nosso rendimento. Então, muito cuidado para não analisar o seu rendimento, a forma como você está aí nos seus estudos, fazendo comparações que não fazem sentido. Presta atenção nesse gráfico que eu vou colocar aqui na tela. Sem te contar o que ele representa, qual a informação que é essa aqui, eu gostaria de usar como exemplo para você, para te falar que quando ele estava na parte mais baixa e ele começou a crescer, eu fiquei muito animado, eu fiquei pensando, nossa, tá crescendo, tá se desenvolvendo, até ter o primeiro recuo. E quando ele chegou no primeiro recuo, eu comecei a questionar tudo que eu estava fazendo. Comecei a pensar, nossa, putz, perdi a forma de fazer, esqueci alguma coisa, estou fazendo alguma coisa errada, preciso voltar, preciso ver, preciso rever. Só que na verdade, existem variáveis que às vezes não estão conectadas com a gente, né? O mundo à nossa volta, ele muda algumas coisas ao longo do tempo e isso muda os resultados. A gente tem que estar sempre se adaptando, sempre melhorando, sempre analisando como as coisas estão indo, mas a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se sabotar com essa análise. Por quê? Porque na verdade, nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, o que você tem que prestar atenção é nessa linha vermelha que eu estou tracejando agora. Por que essa linha vermelha? Porque o que ela representa? Mas você passou a linha vermelha na pior parte do gráfico, né? Você está analisando ali pelos piores momentos. É exatamente isso. Cara, quando a gente está estudando para concurso público, muitas vezes a gente consegue um rendimento alto, um rendimento que se destaca, que chama a nossa atenção em alguma coisa, e a gente coloca isso em comparação a alguma matéria ou algum tópico que a gente não está indo bem, e a gente começa a se depredar assim emocionalmente, né? A gente começa a se acabar emocionalmente pensando, nossa, eu sou burro, não consigo aprender, eu sou muito ruim nessa matéria. Só que, cara, pra gente conseguir aprovação numa prova, baseado no que eu aprendi, na técnica de ensino que eu uso para fazer prova, para aprender qualquer coisa, eu percebi que a gente tem que pensar em termos de nivelamento. E em termos de nivelamento, o que importa é sempre o seu ponto fraco, onde que ele tá e o quanto que ele é um ponto fraco. Então, se a gente quer conseguir um bom resultado consistente, tá? Um resultado de verdade, que você consiga manter, que aquilo faça sentido, que aquilo seja bem estruturado nos seus estudos, você tem que pensar nessa parte de baixo do seu gráfico de aprendizado, no sentido de que você precisa nivelar o seu conhecimento por cima. E parar de deixar esses momentos quando as coisas evoluem para mais serem um motivo para você desconsiderar quando as coisas não estão tão altas assim. Então tem essa diferença do gráfico da parte mais alta para a parte mais baixa. Mas o que eu queria te falar em relação a isso? Foca em melhorar o seu normal, a sua média. Entendeu? Então, se você tem uma matéria que você acerta 90%, mas você tem uma matéria que você acerta 55%, foca nessa matéria que você está fazendo 55% para subir ela e nivelar por cima, até o momento que o seu gráfico vai ser uma representação mais alta. A referência do seu próprio gráfico ela vai ser elevada. E aí, mesmo nos seus maus momentos, mesmo naquela matéria que é a sua pior matéria, ela não vai ser tão ruim assim. Cara, esse é o segredo, tá? Esse é o segredo da aprovação em concurso público. Todo mundo tem uma matéria que vai muito bem. E todo mundo tem uma matéria que é a pior matéria de todas. Ainda que a pessoa não seja horrorosa na matéria, tem a matéria que é a matéria pior. Esse é o segredo. Você pega as suas matérias, que são as suas piores matérias, e você diminui a distância delas com as melhores matérias. Como? Focando nas coisas que você é ruim. Revisando os tópicos que você vai mal com mais frequência. Direito Constitucional tem 10 tópicos. Tem 3 deles que você tá horrível, que você vai muito mal. Você vai revisar os 10 tópicos toda vez do mesmo jeito? Não. Você tem que diminuir o peso de revisões nos 7 tópicos que você está indo bem e aumentar muito o peso nesses 3 tópicos. É assim que eu consegui a minha aprovação. No meu método de estudo, que eu ensinei alguns vídeos atrás, eu mostro minha planilha gratuita para vocês, explico como que eu faço lá, toda a questão do registro, do rendimento, e é isso que eu fazia. Eu pegava a matéria que eu estava pior e eu focava muito nela para ela subir. Então a minha referência era meio que a
parte pior. A minha referência, o quanto que eu tava indo bem, eu analisava, tipo assim, qual que é o meu pior momento? Eu tenho que melhorar o meu pior momento. Eu tenho que nivelar ele por cima. Esse gráfico que eu coloquei aqui, para exemplificar isso, são as visualizações aqui do canal. E toda vez que as visualizações abaixavam, eu ficava meio mal de cabeça. Eu falava, nossa, os vídeos estão ruins, as pessoas não estão se interessando, eu não tô sabendo fazer o negócio ficar atrativo do jeito que tem que ficar. Mas aí eu comecei a perceber que, cara, na verdade, quando dá esse salto muito bizarro pra cima, é meio que sorte, entre aspas, né? Às vezes eu falo de algum assunto que as pessoas estão muito interessadas e eu nem sabia, eu só queria falar sobre aquilo mesmo, só que por algum motivo tem muita gente interessada e aí um vídeo dá 100 mil visualizações e aí faz aquele disparo pra cima do gráfico. Só que é uma distorção, aquilo ali não é realmente, nossa, eu conquistei, agora todo vídeo meu vai ter 100 mil visualizações. Eu ainda não estou nesse nível, mas eu vou mirar lá. Eu vou mirar para que um dia o meu vídeo ruim, o que deu pouca visualização, seja o que deu 100 mil visualizações. Entendeu? Daqui, sei lá, 5 anos, quando o canal tiver algumas centenas de milhares de inscritos, espero eu que nós cheguemos nesse ponto. Mas é isso que eu quero dizer, é assim que você tem que fazer a sua análise. Não usa como referência aquele que você se destaca lá, aquela matéria que você ama, que estuda faz 10 anos, para jogar a sua moral para baixo quando você analisar o resto. Não, nivela de baixo para cima, sobe o que está lá embaixo para cima e a sua média vai melhorar e você vai conseguir ser aprovado no concurso que você quer. Além disso, isso vai criar uma mentalidade de você estudar o que você precisa estudar e não o que você gosta de estudar. O ponto 2, que mudou muito a minha mentalidade, foi muito positivo nos meus estudos para concursos e é uma coisa que eu tenho aplicado em todas as áreas da minha vida e sempre tem dado frutos muito bons, tenho ficado realmente feliz de aplicar isso. É um pensamento que eu vi uma vez e que não saiu mais da minha cabeça, de você parar de analisar as coisas em unidade e começar a analisar as coisas em centenas. O que isso significa? Você vai pensar lá, quantos exercícios eu fiz na semana. Não se apega a, sei lá, 35. Não se apega nesse número. Pensa assim, quantas centenas de exercícios eu fiz essa semana? Eu fiz 500, beleza, então foi 500. Eu fiz 434. Se você pensar, não, eu quero aumentar, eu acho que foi pouco, pensa em fazer 500. Tenta completar a centena. Quando você for fazer uma autocrítica, uma autoanálise dos seus estudos, não vai fazer uma análise, estudei 20 dias. É pouco tempo. Óbvio que você pode fazer essa análise, posso fazer uma análise do mês, tranquilamente, isso não é problemático, mas não fecha a sua visão exclusivamente naqueles 30 dias. Não faça isso. Faça uma análise maior, faça uma análise de 100 dias, faça uma análise de 3 meses, de 4 meses. Vou fazer uma análise semestral. Cara, você está analisando os dias em centenas. Por quê? Porque aí as deformações, elas são diluídas. Então, aquele dia que você estudou muito versus o dia que você não estudou nada porque você estava doente, isso é diluído com o tempo, deixa de ser relevante. Você deixa de começar a se preocupar, nossa, eu não estudei um dia porque era aniversário do meu pai, nossa, e ficar desesperado por causa disso. Cara, quando você analisar em centenas de dias, isso vai se tornar irrelevante, porque vão ter vários diazinhos que você estudou 20 minutos a mais, 15 minutos a mais, 10 minutos a mais. Então, e se tem que fazer essa comparação, ela faz muito mais sentido, ela é muito mais inteligente quando você analisa em centenas. Para exercício, para horas de estudo, para dias de estudo, na verdade, para tudo que você for fazer na sua vida. Inclusive eu tô assim me treinando, né, me desenvolvendo para analisar o meu rendimento aqui no canal por centenas também. A minha primeira meta, com quantidade de vídeo, era fazer 100 vídeos. Agora eu já quero fazer 200, 300, 400, 500. Eu vejo o canal de outras pessoas, de outras áreas, eu acompanho muito pessoal dos Estados Unidos, os produtores de conteúdo, e eu vejo que tem canal com 2.400 vídeos, 3.300 vídeos, e eu penso, nossa, cara, que da hora. E eu começo a fazer conta. Pô, se eu fizer um vídeo a cada 3 dias em um ano, eu vou conseguir 100 e pouquinhos vídeos. Em 5 anos eu vou ter 500 e poucos vídeos, talvez 600. Eu começo a pensar em centenas. Por quê? Porque isso tira da gente aquela armadilha, aquela autossabotagem, da gente colocar um peso muito grande numa coisa pequena, entre aspas, que é um dia. Então, cara, o dia, ele tem muita importância. Cada dia conta. Cada hora de estudo conta. Cada escolha sua em cada momento conta. Assim, realmente, porque isso está conectado com disciplina, com consistência, com o seu compromisso. Então você tem que se preocupar com isso.
Porém, você não pode ser escravo do momento, no sentido de algum dia você não conseguir estudar 1 hora porque você precisou levar seu cachorro no veterinário e você entrar em pânico por causa disso, entendeu? Não analise as coisas dessa forma. E também não fique excessivamente arrogante e sem humildade nos estudos se você ir muito bem em algum momento. Não deixe isso te sabotar. Você precisa pensar de forma consistente a longo prazo. São 2 pensamentos que eu acho que talvez eu pudesse ter exposto de forma mais simples, mas essa foi a forma que eu consegui transmitir para vocês coisas que eu apliquei nos meus estudos e na minha vida e que realmente foram responsáveis por uma elevação, assim, um desenvolvimento saudável do meu rendimento nas coisas que eu aprendo, que eu estudo e que eu faço. E aí, se você quiser compartilhar comigo um pensamento que você tem sobre tudo isso que eu falei, eu vou ficar muito feliz, porque esse vídeo é uma ideia que saiu completamente da minha cabeça. Nunca vi ninguém gravando um vídeo falando sobre essas coisas. Então, se você quiser compartilhar comigo, se você tem alguma experiência pessoal em relação a estudo, ou se você acha que o que eu falei faz sentido, não deixa de comentar aqui. Vamos conversar sobre essa evolução mais profunda das nossas ideias, dos nossos pensamentos que podem ser aplicados nos estudos e que vão dar melhores resultados. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.